Antes, o ser humano seguia o sol. Depois da indústria, ele passou a seguir o relógio. E isso mudou tudo. Hoje quase ninguém questiona acordar com alarme, olhar a hora o tempo todo, sentir culpa por estar perdendo tempo. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se o tempo não fosse apenas uma medida? E se ele fosse uma forma de controle? Durante a maior parte da história humana, o tempo não era algo que te pressionava. Ele simplesmente existia. As pessoas acordavam com a luz do dia. Trabalhavam de acordo com o clima, com as estações, com a necessidade real. Se chovia, o ritmo mudava. Se escurecia, o trabalho parava. Se o corpo cansava, o descanso vinha. O tempo não era dividido em minutos exatos. Ele era sentido, era um fluxo, não uma obrigação. Claro, a vida era difícil. Mas o tempo não era um inimigo constante. Então veio a Revolução Industrial, e com ela, uma nova realidade. As fábricas não podiam depender do sol. As máquinas não podiam parar porque alguém estava cansado. A produção precisava ser constante, e para isso acontecer, algo precisava mudar: o comportamento humano. Foi nesse momento que o relógio deixou de ser apenas um instrumento e passou a ser uma regra, um comando, um sistema. Dentro das fábricas, o tempo começou a ser dividido de forma rígida. Hora de entrar, hora de produzir, hora de parar, hora de voltar, hora de sair. Cada minuto passou a ter valor, cada segundo precisava ser usado, e pela primeira vez na história, milhões de pessoas começaram a viver não de acordo com a natureza, mas de acordo com um sistema artificial. O relógio não marcava mais o tempo. Ele dizia o que você devia fazer com ele. Mas o mais interessante é que esse controle não precisava de força. Ninguém precisava te prender. Você mesmo aprendia. Aprendia a olhar o relógio. Aprendia a se apressar. Aprendia a se sentir atrasado. Aprendia a sentir culpa por não estar produzindo. O controle deixava de ser externo e passava a ser interno. E quando isso acontece, o sistema se torna muito mais eficiente, porque você não obedece por obrigação. Você obedece porque acredita que deve. Hoje, as fábricas mudaram, mas a lógica continua. Você não trabalha mais com máquinas a vapor, mas trabalha com prazos, metas e horários. Você não precisa de um supervisor o tempo todo, porque o relógio já faz esse papel. Você acorda com alarme, corre contra o tempo, sente que nunca tem tempo suficiente, e mesmo quando não está trabalhando, sente que deveria estar. E se antes o relógio estava na parede, hoje ele está no seu bolso, no seu celular, nas notificações, nos aplicativos, nos prazos que nunca param. Você não precisa mais ir até o trabalho. O trabalho vai até você, a qualquer hora, em qualquer lugar. O controle ficou mais discreto, mas também mais constante. O resultado é um mundo onde todo mundo está ocupado. Todo mundo está cansado. Todo mundo sente que está atrasado. Mas poucos sabem exatamente por quê. Porque o problema não é só falta de tempo, é a forma como o tempo foi transformado. De algo natural para algo que precisa ser otimizado, vendido e controlado. E é aqui que tudo volta para você. Porque talvez o relógio não esteja apenas medindo sua vida. Talvez ele esteja organizando ela, limitando ela, controlando ela. A pergunta é simples, mas desconfortável. Você usa o tempo, ou o tempo está usando você? Se você quer entender como coisas aparentemente normais moldaram a forma como você vive hoje, se inscreva no canal, porque a história não acabou. Ela ainda move as engrenagens do mundo.